Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou explicar para vocês sobre os fenômenos naturais, tá? Sobre os fenômenos da natureza, esses estranhos fenômenos que estão acontecendo atualmente, ultimamente, e vou explicar por que acontecem esses fenômenos, explicar como acontecem esses fenômenos e por que acontecem esses fenômenos, que são fenômenos naturais. Se inscreva no meu canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então, tem vários fenômenos naturais que estão acontecendo ultimamente. Ultimamente aconteceram alguns fenômenos naturais. Um deles é a nuvem de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos que saiu lá do Paraguai e aí estava chegando na região sul do Brasil, né? Estava próximo da região sul do Brasil. Ah, Outro fenômeno natural que estava acontecendo, que aconteceu ultimamente é as tempestades de areia. As tempestades de areia que acontece mais no deserto, região de deserto. É muito comum nessas regiões de deserto, tempestade de areia. E outro fenômeno natural que aconteceu mais recentemente, ultimamente, é o ciclone bomba. O ciclone bomba porque ele é um ciclone que aconteceu de uma forma mais intensa, né? De uma forma mais forte, e por isso que ele pegou esse nome, né? Ficou com esse nome de ciclone bomba. Vou explicar como funciona o ciclone e também como funciona, como acontece, né? Vou explicar como acontece o ciclone e também como acontece as tempestades de areias e as nuvens de gafanhotos. Então, os fenômenos naturais. Esses fenômenos naturais, eles são muito comuns, né? Do que imagina, esses fenômenos são fenômenos da natureza. Temos aqui um dos fenômenos naturais, que é a nuvem de gafanhotos. Temos aqui um gafanhoto, né? Aqui a ilustração de um gafanhoto. Um gafanhoto, eles são da mesma família, né? O gafanhoto, o louva-a-Deus, o grilo. Então, o grilo e o gafanhoto são bastante parecidos, né? O grilo e o gafanhoto. Que o grilo é menor, né? E o gafanhoto ele é maior. Então, essa é a pequena diferença do tamanho do grilo para o gafanhoto. Então, esse aqui é um gafanhoto. Tá? Temos aqui o gafanhoto, ele tem as perninhas dele assim, as pernas traseiras. Aí tem as pernas dianteiras, que ele é usado para fixar nas folhas das árvores, das plantas. O gafanhoto se alimenta de plantas, tá? Tem uma planta aqui das folhas das plantas, tá? Ele tem uma boca aqui e ele se alimenta dessas folhas, das folhas das plantas, tá? Ele sobe em cima dessas folhas, ele sobe em cima dos galhos das plantas e eles comem essas folhas das plantas. Ele se alimenta dessas folhas das plantas. O gafanhoto, ele sobe em cima desses galhos aqui e come as folhas das plantas. Aqui é o corpo dele, né? Ele é formado de um corpo, tem a asa, essas asas aqui que ele abre para voar, ele voa. E ele pode voar a grandes distâncias, muito longe, mais longe do que a gente imagina. Um gafanhoto pode voar a grandes distâncias, a distâncias mais longas. E é a nuvem, aqui tem uma nuvem, tá? Aqui para explicar o que é a nuvem e gafanhoto, o que significa isso? Nuvem, desenho de uma nuvem e um desenho de um gafanhoto. É a nuvem de gafanhotos, tá? Nuvem de gafanhotos. Então, esse aqui é a nuvem mais gafanhoto, é a nuvem de gafanhotos. Então, aqui, essa aqui é a nuvem de gafanhotos, tá? Por isso que eu coloquei esse desenho aqui de uma nuvem de gafanhoto para ilustrar melhor, para explicar melhor o que é uma nuvem de gafanhotos, tá? Então, aqui, por isso eu coloquei a nuvem e o gafanhoto aqui. E aqui são os gafanhotos. São uma grande quantidade de gafanhotos que formam a nuvem. Aqui eles estão voando e indo em alguma direção. Aqui, coloquei eles aqui voando e indo para alguma direção. Tá? Aqui o vento, eles voam, né? E o vento também ajuda, né? Ajuda eles a voarem em grandes distâncias. Os fazendeiros, que têm grandes plantações, eles ficaram, quando eles souberam que da chegada, da ameaça da nuvem de gafanhotos, eles ficaram muito preocupados porque eles destroem grandes plantações, né? Grandes plantações, plantação de milho, plantação de soja, plantação de trigo, né? Então,
os fazendeiros que têm suas fazendas, eles ficaram muito preocupados com essa nuvem de gafanhotos, né, lá na região sul. Ele estava indo para a região sul, saindo lá do Paraguai e se aproximando da região sul do Brasil. Então, ultimamente está acontecendo muitas coisas na região sul, né? Aconteceu esse ciclone aí e teve essa nuvem de gafanhotos. Então, só para finalizar aqui a nuvem de gafanhotos, então os gafanhotos aqui, eles estavam um gafanhoto junto com outros gafanhotos e ele forma uma nuvem. Então, a nuvem de gafanhotos é formada por muitos gafanhotos que se juntam e formam a nuvem de gafanhotos. É o substantivo coletivo, né? É o gafanhotos, não. Então, muitos gafanhotos formam uma nuvem, que é a nuvem de gafanhotos. E essa nuvem de gafanhotos estava se aproximando da região sul, ameaçando a destruição das plantações dos fazendeiros lá da região sul. Mas aconteceu um fenômeno climático que dispersou essa nuvem de gafanhotos. Essa nuvem de gafanhotos que iria chegar, na verdade, essa nuvem de gafanhotos estava próxima da região sul, mas com a chegada do ciclone, né? Como aconteceu, como ocorreu o ciclone, esse fenômeno do ciclone, como aconteceu esse fenômeno do ciclone, o ciclone levou essa nuvem de gafanhotos, então impediu, né? O ciclone impediu que os gafanhotos chegassem na região sul. E os gafanhotos foram embora, mas eles estavam se aproximando muito da região sul e se tivesse chegado, tinham destruído grandes plantações, né, de fazendas. Então, muitos fazendeiros iam perder as plantações por causa da nuvem de gafanhotos. Mas ela não chegou, mas estava próximo da região, das fazendas da região sul, essa nuvem de gafanhotos. Então, a nuvem de gafanhotos é um fenômeno da natureza, é um fenômeno natural, né? É comum acontecer, essa nuvem de gafanhotos. Só que essa nuvem de gafanhotos, ultimamente está acontecendo, os fenômenos da natureza estão acontecendo de forma mais intensa, né? De forma maior, de forma grande. Então, essa nuvem de gafanhotos é uma nuvem muito grande. Então, e por ser uma nuvem muito grande, por ser uma nuvem de gafanhotos muito grande, isso assustou muitas pessoas, principalmente os fazendeiros que têm as suas plantações. E ficaram com medo de perder as suas plantações, né? Mas é isso, a nuvem de gafanhotos é formada por uma grande quantidade de gafanhotos, muitos gafanhotos. E aí eles invadem as plantações das fazendas e comem as plantas lá e eles se alimentam das folhas das plantas, então comem as plantas e destrói toda a plantação. Então, essa nuvem de gafanhotos já foi, né? Estava se aproximando aqui da região sul, aqui do Brasil, mas na verdade já foi por causa do ciclone que impediu dessa nuvem de gafanhotos chegar e levou essa nuvem de gafanhotos para fora. Outro fenômeno da natureza comum, também bastante comum, é a tempestade de areia. Tá, aqui eu coloquei aqui uma explicação aqui da tempestade de areia. Então aqui tem a nuvem, e tem aqui os trovões, né, os raios e trovões aqui, a chuva aqui tem a nuvem, a chuva, aqui é um desenho de uma chuva, né, que essa ilustração da chuva, esse desenho da chuva, eu fiz para explicar sobre a tempestade, então, para explicar exatamente sobre a tempestade de areia. Então aqui é uma tempestade comum, normal, como acontece, né, com chuvas, né, você vê o céu nublado. Quando você vê as nuvens escuras, se as nuvens ficarem muito escuras, é porque vai chover. Então, aqui, nesse caso aqui, é uma tempestade, tá? Isso aqui é uma tempestade, que vem a chuva acompanhada de trovões, de raios. E aqui tem uma areia, né? Areia de deserto. Que tem a areia da praia, né? E tem a areia do deserto. Aqui uma areia, aqui eu coloquei como se uma areia de uma praia, areia de uma praia ou de um deserto. Tá? Então, esse aqui é um monte de areia, aqui outro monte de areia, outro monte de areia. Isso aqui são vários montes de areia. E aqui a areia é expandida, né? A areia que foi dissolvida, foi expandida. E esse aqui é a nuvem. Não é a nuvem que causa chuva, mas é uma nuvem de areia, né? Porque a gente já viu sobre a nuvem de gafanhotos, tem vários tipos de nuvem. Isso aqui é a nuvem de areia, formada por várias areias. E a nuvem de areia,
A tempestade de areia ela é muito comum no deserto, região de deserto. Região de deserto que acontece esse fenômeno da tempestade de areia. Acontece mais nessas regiões aí, assim. Então, e principalmente por ser um clima quente, o deserto ser uma região quente, de um clima quente, aí surge essas tempestades de areia, por causa que o calor, né, como o calor é muito intenso, muito forte no deserto, ou regiões quentes, esse calor faz com que as partículas de poeira, né, faz com que esses grãos de areia e essas partículas de areia subam, levantam, né, se levantam e subam para o ar, e tem um vento também, aí o vento ajuda também, e aí forma essa tempestade de areia, né, que sai da região do deserto e vai atingindo outras regiões. É um outro fenômeno natural da natureza muito comum. Recentemente ocorreu uma tempestade de areia que saiu lá do deserto do Saara e estava se aproximando aqui na região da América do Sul, né, aqui do Brasil. Então, a tempestade de areia é formada basicamente disso. São as areias, né? O clima quente. O clima quente favorece, né? Facilita a criação, o surgimento, a formação da tempestade de areia. Porque quando aquece, quando fica um clima muito quente, quando aquece, aí esse aquecimento, né, esse clima quente, esse aquecimento faz com que os grãos se levantam, as partículas se levantam e formam essa nuvem de areia que o vento leva, né, que o vento carrega, que o vento assopra essa areia, né, essas nuvens de areia. Então, a tempestade de areia é causada pelo calor, né, pela temperatura quente, principalmente a temperatura quente do deserto. Então, forma essa aí a tempestade de areia. É um fenômeno natural também bastante comum. E dessa tempestade de areia que surgiu aí foi uma tempestade muito grande, né? Uma nuvem de areia muito grande. Outro fenômeno natural que aconteceu recentemente agora, ultimamente, é o ciclone, né? O ciclone bomba. Ou ciclone dinamite, né? Então, esse ciclone de bomba. Aí coloquei aqui um furacão, né? O desenho de furacão aqui, ó. Levando aqui as folhas. Aqui é um furacão. O ciclone é muito parecido com o furacão, né? O ciclone, o tufão e o furacão. Tem um redemoinho, que é mais pequeno, né? E aqui é um ciclone. O ciclone é formado basicamente pelo ar, né? A soma do ar quente com ar frio. Aqui coloquei uma bomba, desenho de uma bomba aqui, quase explodindo aqui, uma bomba. E aqui ele é formado basicamente assim, a rotação dele. O movimento dele é um movimento anti-horário, né? O movimento horário é da esquerda para a direita. E é formado pelo movimento anti-horário, que é da direita para a esquerda. Aqui está a esquerda para a direita, mas é o contrário, né? Na verdade é o contrário. O movimento aqui está ao contrário. Então é só você imaginar aqui que é um movimento contrário. O movimento contrário aqui para facilitar melhor aqui a ilustração, né? O movimento anti-horário. Então o ar, né? O ar em movimento forma os ventos, né? Então o vento é o ar em movimento. A baixa pressão é a causa do ciclone, que o ciclone é formado pela baixa pressão. Por ser um ciclone muito intenso, muito forte, ele foi apelidado, chamado de ciclone bomba, porque ele é muito, muito forte, muito tenso, né? Muito violento, é um ciclone muito forte, muito intenso, muito forte. E aí foi chamado disso, de ciclone bomba, que aconteceu lá na região sul, né? Nos estados da região sul, né? Naquela região sul. E aí não chegou a nuvem de gafanhotos, mas chegou o ciclone, né? O ciclone bomba que causou aquela destruição lá na região sul. Então o ciclone é formado
Eu vou explicar como é formado o ciclone bomba. Então, o ciclone bomba ele é formado pelo ar quente, né? O ar quente que se soma ao ar frio, né? O ar quente encontra o ar frio e o encontro do ar quente com o ar frio forma o ciclone, né? Forma o ciclone, causa o ciclone. Então, o ciclone ele é formado basicamente disso. O ciclone é formado pela soma do ar quente com ar frio, pelo encontro do ar quente com ar frio. Quando o ar quente encontra o ar frio, aí ele se junta, o ar quente se junta com o ar frio e forma o ciclone e causa esse ciclone aqui que todos nós conhecemos, né, que sabemos que como é formado, né, como ele acontece, como ele é formado. Então esses são os fenômenos da natureza, né? Esse aqui é o ciclone, né? O ciclone que aconteceu ultimamente agora na região sul. E ele é formado basicamente dessa forma, né? O movimento dele é anti-horário, né? Ele está aqui, movimento horário, é formado pela baixa pressão. E o ciclone ele é formado dessa forma, né? Ele surge dessa forma, é originado assim, dessa forma. Então é isso aí, pessoal. Essa aí é a formação esses são os fenômenos naturais bastante conhecidos. Existem outros fenômenos naturais, mas esses aqui são que eu quero que vocês saibam mais. Então é isso aí, pessoal.